Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse momento. Será um prazer estar com vocês. Nós vivemos hoje uma sociedade onde pessoas imperfeitas projetam perfeição na vida dos outros o tempo inteiro. Apontam saídas e fórmulas mágicas para tudo. Como é difícil viver com o peso da perfeição. Como é difícil viver com o peso da comparação. Meus amigos, desde muito novo eu aprendi que Deus nunca procurou a perfeição ou a capacitação em nós para nos usar. Até porque nós não temos essas características. Lembra o que Jesus mais combatia nos fariseus? A religiosidade imposta por uma observância da lei que era humanamente impossível. Não que a lei de Deus era ruim, pelo contrário, mas as suas variantes interpretativas eram um fardo. Todos os homens que Deus chamou tiveram fraquezas, tiveram limitações e isso nunca foi o problema. O problema para Deus era sim o orgulho e a soberba, coisas que os fariseus tinham muito. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, quando Paulo ele roga por 3 vezes pedindo ao Senhor para lhe tirar um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para o esbofetear. E a resposta de Deus é a coisa mais surpreendente. Deus diz assim: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. Ou seja, o problema não são suas fraquezas, meu amigo, minha amiga. O problema é se o seu coração está disponível para ele. Eu vou lhe contar uma história para ilustrar aquilo que eu estou falando. Essa história se chama O Vaso Rachado. Um carregador de água na Índia tinha 2 grandes vasos que colocava nos extremos de um bambu que ele levava acima dos seus ombros. Um dos vasos tinha uma rachadura, enquanto o outro era perfeito e entregava água completa ao final do largo caminho a pé, desde o riacho até a casa do seu patrão. Quando chegava, o vaso rachado só continha metade da água. Por 2 anos completos foi assim, diariamente. Desde logo, o vaso perfeito estava muito orgulhoso dos seus resultados. Era perfeito para os fins para o qual havia sido criado. Porém, o pobre vaso rachado estava muito envergonhado de sua imperfeição, de suas limitações e se sentia miserável, porque só podia conseguir a metade do que se propunha a fazer. Depois de 2 longos anos, falou ele ao aguador dizendo-lhe: eu estou envergonhado de mim mesmo e quero me desculpar contigo. Perguntou-lhe o aguador: mas por quê? Porque devido às minhas rachaduras só podes entregar metade da minha carga. E devido às minhas rachaduras, você só obtém metade do valor que deverias. O aguador ficou muito constrangido pelo vaso e com grande compaixão lhe disse: quando regressarmos à casa do patrão, eu quero que note as belíssimas flores que crescem ao longo do caminho. Assim o fez. E com efeito, viu muitíssimas flores belas ao longo de todo o caminho. Porém, de todo modo, se sentiu muito triste, porque no final, continuava só levando metade da sua carga. O aguador, porém, lhe disse: te deste conta de que flores só crescem no lado do teu caminho? Sempre tenho sabido das suas rachaduras, e eu quis obter vantagens dela. Semeei semente de flores ao longo de todo o caminho por onde tu vais, e todos os dias tu as tens regado. Por 2 anos eu tenho podido recolher essas flores para decorar a casa do meu mestre. Se não fosse exatamente como tu és, ele não teria essa beleza toda na sua mesa. Cada um de nós
tem as suas próprias rachaduras. Todos nós somos vasos rachados. Porém, se permitirmos Jesus utilizar as nossas rachaduras, Ele pode decorar a mesa do Pai. E aí eu concluo dizendo para você, Deus ele pode te usar do jeito que você é. A única coisa que Ele espera de você no dia de hoje é que você se quebrante, que você se coloque disponível para Ele, que o seu coração esteja consciente, arrependido de tudo aquilo que ainda é um percalço, uma fraqueza. Deus, Ele nunca usou pessoas perfeitas. Ele usa pessoas disponíveis. Olha esses exemplos. Davi, ele era um adúltero. Abraão, faltou se posicionar em casa e impedir um mal muito maior. Salomão era sábio e às vezes ao mesmo tempo louco. Moisés era um iracundo, um assassino. Pedro negou a Jesus, era intempestivo. Isaac tinha preferências dentro da sua própria casa, amava mais um filho que o outro. Paulo, um perseguidor da igreja, um religioso. Qual é a grande diferença? Todos se colocaram quebrantados e disponíveis para Deus. Você pode, meu amigo e minha amiga, hoje regar, mesmo com suas limitações, a vida de muitas pessoas e ser uma bênção nas mãos de Deus. Deus está te chamando para ser uma bênção nas mãos dele. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus guarde a sua casa, a sua família, que os seus olhos estejam fitos nele, porque nele está a salvação, a paz, a graça e o poder para vencermos todos os dias as nossas limitações e fraquezas. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Um grande abraço.